Então, vamos retornar, né, nossas aulas. Bom, a gente está de volta. Espero que esteja todo mundo bem, com muita saúde. E hoje nós vamos ter uma aula bastante diferente de um assunto que quase sempre vocês não têm muito vivência. Mas é uma coisa bastante trabalhada na nível da gestão ambiental, em relação à questão da conservação mundial. E essa abordagem é bastante interessante para vocês pensarem aí, né, para sua vida profissional, porque é algo bastante discutido e colocado, né, dentro das agências de conservação, das agendas, né, de conservação. E aí a adaptação baseada em ecossistemas. O que seria, né, esse assunto? Ele está muito ligado à questão da mitigação e a relação com isso na nossa adaptação. Então, o que a gente tem percebido que a conservação das florestas é fundamental para a gente tentar mitigar as mudanças climáticas que foram causadas pela atividade humana. Então, a conservação do que ainda existe, das florestas que estão bem preservadas, da recuperação, né, dessas florestas, da regeneração, é extremamente fundamental para a gente mitigar todos os impactos que a gente, né, está e irá absorver dessa questão da mudança climática. Então, as florestas em pé, elas podem remover o carbono da atmosfera, podem armazená-lo, porque elas estão crescendo, né, estão em desenvolvimento, mas o desmatamento e a degradação, elas são responsáveis por 10% dessa emissão total de carbono no mundo. Então, a conservação da floresta é importantíssima para a gente diminuir essa emissão do carbono. Ao mesmo tempo, ecossistemas florestais bem manejados podem ajudar, né, a sociedade a se adaptar aos riscos climáticos atuais e futuros por causa da ampla gama de serviços e ecossistemas que fornecem. Então, essa ideia da adaptação baseada em ecossistemas vem para tentar mostrar que a gente trabalhar em ecossistemas manejados de forma mais adaptativa podem também minimizar esses impactos das mudanças e dos efeitos da degradação ambiental. Então, o que acontece? Então, a gente tem, né, dentro desse quadro aqui, mostrando essa sinergia entre adaptação e mitigação. Então, o ecossistema, quando ele está bem desenvolvido, bem sadio e sustentável, ele é resiliente. E ele fornece bens e serviços ecossistêmicos que são diretamente ligados, né, à sociedade. Então, quais são os bens e serviços que promovem essas sociedades? E aí a sociedade também se torna resiliente diante dessas mudanças climáticas ou outras ameaças. Para isso, a gente tem que pensar em gerir sustentavelmente e adaptativamente os ecossistemas. Então, primeiro nós temos, né, as florestas que fornecem essa adaptação e, segundo, a gestão sustentável, isso é, para a provisão sustentável de serviços mais adaptação para a floresta. Então, a gente tem uma gestão sustentável dentro desse sistema, se ela estiver em vigor, então se ela estiver funcionando. Então, o entendimento que quanto mais a gente tiver um ecossistema sustentável, gerido de forma consciente, ele vai permitir, né, um retorno de bens e serviços que vai promover essa adaptação nossa às mudanças climáticas. Então, você tem, né, uma concentração que gerou toda essa problemática de gases do efeito estufa, provocou essas mudanças climáticas e vai provocar, né, ao longo dos anos, que gera impactos e faz com que a gente responda, né? A gente pensando tanto no ecossistema como nos seres humanos. E a gente pode, então, através disso, causar respostas através da mitigação, então melhoria da conservação, aumento das florestas, mas também a gente pode gerir o ambiente de forma melhor, de forma a adaptar aos impactos, isso é, melhorar a nossa capacidade de resposta a esses impactos, isso é minimizar esse impacto.
Então, isso está muito ligado ao conceito do REDD+, né? Que é algo bastante utilizado dentro das agendas de conservação. Por quê? Esse REDD+, ele tem a ver com um conjunto de ações ligados à redução, né, de emissões provenientes do desmatamento e degradação florestal. Então, essa é uma linha, né, de programas que tentam minimizar essa emissão, que é ligada ao desmatamento e degradação. E mais é porque mais conservação dos estoques de carbono florestal, mais manejo sustentável dessas florestas e mais aumento dos estoques de carbono florestal. Então, através desse processo todo, desse conceito, né, a gente tem uma melhoria, uma mitigação e uma adaptação às mudanças climáticas. Então, o que é o REDD+, né? Ele é um incentivo desenvolvido no âmbito da conservação, né? E principalmente ligado na Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Então, foi um acordo, né, dentro dessa convenção para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de redução de emissões de gases do efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, considerando o papel da conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal. Então, por isso que a importância de países em desenvolvimento que possuem aí grandes estoques de carbono nas florestas para, né, a ajuda financeira, o retorno financeiro sobre a conservação, né, porque gera a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas. Então, o maior objetivo do REDD é facilitar a mitigação das mudanças climáticas, evitando a liberação de emissões de carbono causadas pelo desmatamento e degradação florestal. A mitigação ela é crucial para limitar a ampliação das mudanças climáticas, né? A gente já sabe do efeito que isso vai causar, das mudanças que já começaram. Então, quanto mais a gente mitigar, conseguir diminuir, reduzir esses impactos, com aumento da conservação, aumento das áreas florestais, a gente estaria dentro do objetivo do REDD. Portanto, a gravidade de seus impactos na sociedade tende a diminuir com essa mitigação. No entanto, mesmo com os grandes esforços de mitigação, o clima ele vai continuar mudando. Não tem como, nós já passamos, né? Como já falei para vocês em outras oportunidades, nós passamos do que se a gente parasse tudo, teria retorno, mas a gente já passou desse limiar. Então agora o efeito já vai vir, porque mesmo a gente parando com todas as atividades que levam ao aumento do carbono na atmosfera, o efeito estufa já existe, já está provocando essas mudanças climáticas. E aí o que a gente deve fazer? Então a gente deve estar preparado para adaptar a essas mudanças, isso é, tentar ajustar os sistemas humanos e naturais para que as comunidades sejam mais resilientes. Então, é bem teórico, mas é bem interessante pensar nesse sentido. Então, o benefício do uso do REDD+, é apoiar medidas que ajudem a reduzir a vulnerabilidade das comunidades aos efeitos das mudanças climáticas. O que a gente pode fazer para ajudar a reduzir essa vulnerabilidade? Como que a gente pode aumentar a capacidade de adaptação a essas mudanças climáticas? Para orientar o desenvolvimento de métodos para alcançar essas sinergias, temos que explorar os resultados de abordagens baseadas em ecossistemas para adaptação. Então, por isso que nasceu a adaptação baseada em ecossistema, tá? Então, a gente tem que verificar o ecossistema, o ambiente, tentar adaptá-lo para mitigar, reduzir essa vulnerabilidade. Seria reduzir a vulnerabilidade. Então, quais são os principais efeitos estufa, né, do aumento do carbono e, com isso, as mudanças climáticas? Então, nós temos aí, né, essa fonte do IPCC, que é o painel, né, intergovernamental de mudanças climáticas, que mostra a média global anual da mudança de temperatura aqui, né, no eixo X.
Então você vê aqui, né, de 0 a 1, 2, 3, 4 a 5 graus, que é o máximo previsto, né, de mudança, pelo menos nos próximos anos até 2080. Então, assim, tem a base, né, de elevação do mar de 4,2 milímetros por ano. E aí nós temos aqui o que pode acontecer na água, nos ecossistemas, para os alimentos, na região litorânea e para a saúde humana. Então você vê que conforme for aumentando, nós temos, né, várias perspectivas de mudanças. Então, por exemplo, com o aumento da temperatura, nós vamos ter aumento da disponibilidade de água nos trópicos úmidos e nas altas latitudes. Mas nós vamos ter uma redução da disponibilidade de água e aumento das secas nas latitudes médias e nas latitudes baixas semiáridas. Então, o ambiente úmido vai ficar mais úmido e o ambiente seco vai ficar mais seco. Centenas de milhões de pessoas expostas ao aumento da escassez de água. Para os ecossistemas, nós temos até 30% das espécies aumento de 2 graus, até 30% das espécies correndo risco crescendo de extinção e com aumento maior, extinções significativas no globo. Aumento do branqueamento dos corais. Aqui já temos a maioria do branqueamento dos corais e mortalidade generalizada dos corais. Então, olha que previsão ruim. Com aumento de 5 graus de temperatura, nós vamos perder todos os corais. Imagina a cascata de perda da biodiversidade que isso pode levar. Aumento das alterações na distribuição das espécies, então, né, e risco de incêndios florestais. Então, a gente vai ter que a biota terrestre tende a em torno de 15 a 40% dos ecossistemas afetados, mudanças nos ecossistemas decorrentes do enfraquecimento da célula de revolvimento meridional de circulação. Então, são várias previsões ligadas às mudanças do clima. Impactos negativos aos pequenos proprietários, né, e fazendeiros de subsistência e também pescadores, tendências de redução de produtividade de cereais em latitudes baixas. A produtividade de todos os cereais vai diminuir nas latitudes baixas, tendência a aumento da produtividade de alguns cereais nas latitudes médias e altas, e a produtividade de cereais diminui em algumas regiões. No litoral, aumento dos danos decorrentes de inundações terrestres, perda de 30% das terras úmidas pelo aumento do nível do mar, milhões de pessoas poderiam ser atingidas por inundações litorâneas a cada ano. Na saúde, aumento do ônus decorrente da má nutrição, diarreia, doenças cardiorrespiratórias infecciosas, aumento da morbidade e da mortalidade resultante de ondas de calor, inundação e secas, alteração da distribuição de alguns vetores de doença, isso a gente já está vendo, ônus substancial no serviço de saúde. Então, a gente vê que todos esses efeitos causados pelo clima vão afetar a gente de diversa forma e vai afetar os ecossistemas de diversa forma. Então, o que a gente pode, né, fazer para mitigar e adaptar a essas mudanças? Então, quais são os pressupostos da ABE, que é a adaptação baseada em ecossistemas? Então, as comunidades globais dependem de ecossistemas intactos e dos serviços que eles te fornecem, tais como fertilidade do solo, água limpa e alimentos. Aplica-se sobretudo às populações pobres nos países em desenvolvimento, cujos meios de subsistência estão intimamente ligados com os recursos naturais. A mudança climática é uma das maiores causas das alterações e danos ocorridos nos serviços dos ecossistemas, o que significa que seu impacto irá muito provavelmente aumentar no futuro. E os ecossistemas funcionais ajudam as pessoas e o mundo natural a se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas. Então, tendo esse pressuposto, né, nós temos que trabalhar alguns métodos para atuar na adaptação baseada em ecossistemas.
Então, a adaptação baseada nos ecossistemas é o uso da biodiversidade e dos serviços ambientais como parte de uma estratégia de adaptação completa para ajudar pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos das mudanças climáticas. Então, utiliza os recursos da natureza como forma de adaptação às mudanças climáticas. A adaptação seria um ajuste em sistemas naturais humanos a um ambiente novo em mudança. A adaptação é a mudança de clima, se refere ao ajuste de sistemas naturais ou humanos em resposta aos estímulos climáticos reais ou esperados, ou seus efeitos que modera danos ou explora oportunidades benéficas. Mesmo os mais rigorosos esforços de mitigação não poderão evitar os impactos adicionais das mudanças climáticas nas próximas décadas, os quais tornarão a adaptação essencial, particularmente aquela voltada aos impactos de curto prazo. Mudanças climáticas não mitigáveis no longo prazo provavelmente excederiam a capacidade de adaptação dos sistemas natural, manejado e humano. Então, infelizmente, né, a perspectiva não é muito desastrosa, mas a gente tem capacidade de adaptar os sistemas humanos a mudanças climáticas para que reduza esses efeitos e a vulnerabilidade da gente a esses efeitos. Então, existem principais conceitos ligados à adaptação baseada em ecossistemas, né, por diversas organizações, como a Convenção da Biodiversidade. Nós temos o uso da biodiversidade e dos serviços ecossistemas para auxiliar as pessoas a se adaptarem aos impactos adversos das mudanças climáticas. Da UNEP, que é o uso dos serviços ecossistemas e da biodiversidade como parte de uma estratégia de adaptação mais ampla para auxiliar as pessoas e as comunidades a se adaptarem aos efeitos negativos das mudanças climáticas em nível local, nacional, regional e global, e da IUCN, que é o uso da biodiversidade como parte de uma ampla estratégia de adaptação a fim de auxiliar as pessoas na adaptação dos impactos adversos das mudanças climáticas. E aí nós temos, né, junto com tudo na área ambiental, uma evolução de conceitos, né, e do conceito da adaptação baseada em ecossistemas. Então, nos anos 70, houve o surgimento do movimento ambientalista e o aumento da percepção acerca dos danos causados ao meio ambiente. Nos anos 80, os estudos de ecologia permitiram o desenvolvimento de abordagens ecossistêmicas para o gerenciamento dos recursos naturais. Nos anos 90, a gestão ecossistêmica foi utilizada no gerenciamento dos sistemas ecológicos. Em 2008, a adaptação baseada em ecossistema é utilizada implicitamente por organizações como a União Internacional de Diversidade. Formalização do conceito foi feita em 2009 pela conservação da biodiversidade, né, que é a diversidade biológica. Em 2010, a adaptação baseada em ecossistemas é apresentada realmente, né, e recomendada, né, dentro das agendas de conservação para o enfrentamento das mudanças do clima. Então, nós temos aí, né, um desenvolvimento desse conceito mostrando a importância do entendimento da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos que são gerados por essa biodiversidade para auxiliar na nossa adaptação a essas mudanças que vão ocorrer. Então, quais são as abordagens que a ABE funciona, né? Ela elabora estudos sobre os impactos das mudanças climáticas ou análises climáticas integradas que recorrem a cenários e modelos climáticos, analisa as relações causa e efeito e as pressões geradas pelas mudanças climáticas, considera custos e eficácia das diferentes medidas de adaptação e monitora seus impactos de adaptação. Quais são as medidas de melhoria da gestão, conservação ou restauração? Então, várias dessas medidas são formas de adaptação baseada em ecossistemas. Então, primeiro, das florestas, zonas úmidas e solos orgânicos.
que desempenha uma função regulatória dentro do ciclo hidrológico, no contexto da escassez de água devido à diminuição da precipitação e períodos de secas prolongados. Então, nós temos esses ambientes que tendem a diminuir essas variações de precipitação. Das pastagens, florestas e pradarias, que protegem as comunidades contra o aumento da erosão do solo, de enxurradas, de deslizamento e de incidência, de fortes ventos. Dos recifes e manguezais, que são importantes para a proteção costeira, no contexto do aumento de tempestades e enchentes. A vegetação, nos locais onde esta protege, durante os períodos de seca, de desertificação, de poluição. Então, esses ambientes, e essas formas biológicas, elas tendem a melhorar a adaptação nossa às mudanças climáticas, de paisagens ribeirinhas, de planícies aluviais, zonas propensas a enchentes e bacias hidrográficas, como resposta ao aumento de chuvas torrenciais. Desculpe alguns erros aqui da língua portuguesa, mas é porque é um trabalho em português de Portugal. Então, a gente tem aí várias formas de mitigar e adaptar às mudanças climáticas com a proteção desses ambientes e a melhoria desses ecossistemas. E nós temos, então, alguns quadros, alguns exemplos que mostram medidas de adaptação baseada em ecossistema. Quais são delas? A restauração, conservação, uso sustentável. E aí nós temos com isso, que essas medidas de adaptação são determinantes da diminuição das emissões de gases do efeito estufa e também pressionam com essas mudanças climáticas, que são determinantes da perda de biodiversidade, que leva a toda essa vulnerabilidade e resiliência, que leva aos serviços ecossistêmicos, e esse faz com que todo esse impacto seja visto no sistema socioeconômico. Então, é tudo integrado. Qualquer medida que a gente melhore essa tomada de decisões, a influência dessas medidas da adaptação baseada em ecossistema nesses diferentes setores, seriam atividades, e isso tudo vai ser um ciclo de respostas que podem mitigar e reduzir esses impactos. Então, a adaptação baseada em ecossistema utiliza várias ferramentas. Primeiro é a integração, isso é conhecer o ecossistema que está presente e os serviços que ele fornece, entender o que está acontecendo com ele e o que pode acontecer frente às alterações climáticas, percepção da sobrevivência e utilização dos recursos frente aos eventos extremos ou mudanças climáticas. E aí nós temos as comunidades tradicionais, instituições de ensino e poder local que devem se unir para determinar os objetivos a serem alcançados, para que a gente possa ter essa integração. Análise de vulnerabilidade, então verificar quais pessoas e áreas que são mais sensíveis e têm menor capacidade de adaptação aos impactos advindos das mudanças do clima. Então, isso é bastante importante. Análise das opções de adaptação, então considerar a implementação de engenharia verde baseada em ecossistemas, valorando saberes tradicionais, buscando priorizar medidas de ABE de encontro a medidas de infraestrutura cinza baseadas em engenharia. Então, a utilização mais de engenharia natural pode promover a melhoria e ajudar na adaptação a essas mudanças climáticas. Priorizar as escolhas, então medidas mais adequadas a serem implementadas, avaliando contabilmente o custo de implementar cada uma dessas escolhas de adaptação, o seu potencial sustentável a longo prazo, aliado aos resultados mais rápidos. E monitoramento, então acompanhar e fiscalizar as etapas de implementação das medidas de adaptação baseada em ecossistemas. Então, o objetivo processual é que a ferramenta seja considerada um instrumento de fortalecimento das relações microsociais e que seja vista como um importante instrumento democrático, podendo ser considerada uma ferramenta estimuladora da gestão sustentável do meio ambiente,
priorizando a preservação da biodiversidade e atuando na manutenção dos serviços ecossistêmicos. Então, aqui é um exemplo um pouco mais palpável para vocês sobre formas de auxiliar a adaptação humana às mudanças climáticas. Então, nós temos aqui 2 cenários. O primeiro, o cenário 1, com opções baseadas em ecossistema, então utilizando muito mais da biologia, da conservação, da engenharia natural, e a opção 2, que são praticamente opções de engenharia. Então, nós vemos que a redução do desmatamento, por exemplo, de áreas de encostas em 100%, aqui com uma medida de adaptação baseada em ecossistemas, aqui você já tem nenhuma redução. Aumento de drenagem, então você tem aqui a canalização, ou a forma de trabalhar essa drenagem que faz com que não tenha perda, né, de água. Então aqui você já tem aumento da drenagem. Com a conservação aqui isso também já auxilia. Restauração de mata ciliar, né? O reforço do leito do rio. Então você não precisa, a partir do momento que você faz a restauração, você não precisa fazer esse reforço no leito do rio. Restauração de mangues, são ecossistemas ecotonais, né? Aqui não tem restauração. Construção de diques, não precisa mais construir, porque o mangue faz esse processo, aqui você tem que construir, né? Tem monitoramento de toda a biodiversidade e redução da extração de corais, então a conservação. Então você tem um sistema que está interligado às atividades humanas em diferentes formas, mas que permite uma melhoria dos serviços ecossistemas e redução da vulnerabilidade às mudanças climáticas. Aqui você já não tem essa redução. Então, a ideia é mais ou menos nesse sentido. Então, quais são as recomendações, por exemplo, políticas para incluir a adaptação baseada em ecossistemas? Seriam, apropriar dos conceitos da ABE, integrar a ABE em políticas e planos já existentes, avaliar economicamente, o custo e o benefício, priorizar medidas de no regret, isso é, não arrependimento. Então, as medidas a gente não pode se arrepender das medidas que são tomadas. Então, por isso, priorizar essas medidas que não têm arrependimento, que são bem conduzidas, e também promover incentivos econômicos. Com isso, a gente começa a ter a utilização da teoria da adaptação baseada em ecossistemas dentro da política e, com isso, da gestão do meio ambiente. E aí também nós temos recomendações do processo para ações de adaptação baseada em ecossistemas, como a conservação da biodiversidade, a divulgação e capacitação, o financiamento, pesquisa e monitoramento e também avaliação da vulnerabilidade. Então, são formas da gente estar atuando bem efetivamente nesse sentido. Existem, vocês podem olhar, eu até vou querer que vocês façam uma pesquisa aí, tentando conhecer algum projeto de adaptação baseada em ecossistemas do Brasil, e tem alguns já na internet, fácil de ser observados e lidos, e aí que nós mostramos aqui nessa aula, uma síntese de alguns projetos, desde 2015, temos 11 casos aqui em 2015, mostrando, da Bahia, Rio de Janeiro e outros estados, e em diferentes ecossistemas. E aí, quais são os objetivos desses projetos? Aumentar a resiliência de recifes de corais, criar sistemas de áreas protegidas, conservação da biodiversidade, reflorestamento, planos municipais de conservação, conservação de mangues, preservação de cabeceiras de rios. Então, são atividades que a gente já prega dentro da biologia da conservação, mas que podem ser integradas a esse conceito de adaptação baseada em ecossistemas. E no Brasil nós temos alguns planos de ação que
estão regulamentando a Política Nacional de Mudanças Climáticas, né? Então, são planos setoriais de mitigação e de adaptação, focados especialmente em uma economia de baixo consumo de carbono. Então, o plano de ação para prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Legal, o plano de ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas do Cerrado, o plano decenal de expansão de energia, plano para consolidação de economia de baixa emissão de carbono na agricultura, plano de redução de emissões da siderurgia, planos setoriais nas áreas de energia elétrica, transporte público, sistemas de transporte interestadual de cargas de passageiros, indústria de transformação, indústrias químicas, indústrias de papel, mineração e agropecuária. Então, todos esses planos e essas ações são importantíssimas para a inserção da mitigação e adaptação a essas mudanças climáticas. E isso tem que ser muito valorizado e muito vigiado por nós para que continue acontecendo, né? São importantíssimos para a nossa futura adaptação a essas mudanças climáticas, né? E aí o que a gente vê realmente atualmente né, dentro dessa pandemia, dessa perspectiva política e das demais vulnerabilidades ambientais, nós temos que estar sempre ligados que existem estratégias interessantes para que possam ser trabalhadas e principalmente vocês que estão formando na área têm que estar bem atentos a essas informações. Então, eu acho que conhecer um pouquinho sobre adaptação baseada em ecossistemas é importante para a formação de vocês, já que vocês podem atuar em diferentes órgãos, né, ambientais e até, né, mudar a visão política sobre o meio ambiente no país para que ele seja mais cuidado. Então, a crítica, né, que essa charge traz que realmente, será que nós somos uma vida inteligente, já que a gente está expondo tanto a nossa sobrevivência em tão pouco tempo? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. É uma aula um pouco mais difícil, porque é muito teórica, mas vale a pena vocês terem esse conhecimento. Grande abraço. Hoje eu não vou poder estar disponível no horário de aula, mas eu vou marcar com vocês o horário para tirar as dúvidas, porque hoje eu tenho uma defesa de dissertação, tá? Então, acho que no final da tarde, a partir das 6 horas, eu vou ficar disponível. Já vou marcar então aqui com vocês e vou deixar lá, né, no YouTube. No YouTube não, no Google Meet, no Google Classroom, né? Desculpem. E se não quiser hoje, a gente marca outro dia, mas aí eu já fico disponível também para hoje. Grande abraço, até mais. E não esqueçam de postar as coisas no nosso Instagram, né? Acho bem legal vocês estarem aí desenvolvendo isso, informando e até esses assuntos novos que a gente está colocando aqui na disciplina podem ser utilizados como adaptação baseada em ecossistemas, como o trabalho que eu passei para vocês hoje falando sobre biologia da conservação, a importância desses pesquisadores. Vamos valorizar. Beleza? Então, até mais tarde.